Previsões da semana de 23 a 29 de setembro, momento entre eclipses, o eclipse do dia 17 de setembro, lunar no signo de Peixes, e o eclipse que nós teremos agora no dia 2 de outubro. Um período muito importante, sempre que nós temos essa semana entre eclipses, são períodos de muitas transformações, de muitos insights. Vamos entender nesse vídeo quais são os trânsitos principais dessa semana e como você pode utilizar a força desse momento cósmico na sua vida. Mas antes da gente aprofundar no tema, eu quero te pedir a gentileza de dar um like, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, assim você fica a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal e auxilia também com que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você de forma fácil, descomplicada, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento ao seu favor. Quero começar esse vídeo falando sobre o eclipse solar que nós teremos em Libra agora no dia 2 de outubro, o último eclipse que acontece no signo de Libra, então um momento muito importante, um eclipse que faz conjunção muito perto ali do nó do sul, então é um momento aí de muitas reflexões, eu acredito que seja um eclipse quase total. Então antes da gente começar a falar sobre as energias astrológicas por dia da semana, vamos contextualizar um pouquinho a energia desse eclipse, que vai ser muito importante para a gente entender onde a gente está nesse momento, para onde a gente está indo. Então, esse eclipse, ele nos remete a uma profunda jornada de transformação de aspectos inconscientes, questões do nosso passado que precisam ser elaboradas. Então, num eclipse solar, nós temos o nosso momento presente, que confronta o nosso passado, para que a gente siga na direção de um futuro promissor. Então, quais são as questões do nosso passado que estão eclipsando a nossa jornada na direção de um futuro onde a gente consiga ressignificar esses padrões traumáticos, difíceis, vivenciados lá atrás. Então o eclipse em Libra vem trazendo a reflexão sobre como equalizar, harmonizar e equilibrar os nossos relacionamentos, a nossa relação com o outro. Mas para que essa relação com o outro ela seja harmônica, nós precisamos primeiramente aprender a ressignificar e elaborar, harmonizar a nossa relação com o outro que reside aqui dentro de nós, com o nosso eu interior. Sempre que a gente fala de nó do sul, que é onde esse eclipse acontece, em conjunção, Sol e Lua em conjunção com o nó do sul em Libra, ele vem nos trazer a reflexão sobre questões que foram arquivadas no nosso inconsciente, relacionadas aos nossos relacionamentos passados, padrões de comportamentos antigos que perpetuamos de maneira muitas vezes automática. A energia desse eclipse ilumina essas dinâmicas inconscientes para que elas venham para o plano da consciência e possam ser transformadas para que a gente siga na direção de um futuro mais conectado com a nossa individualidade. Então, sempre que a gente fala de Libra, a gente está falando do impacto da influência que esse outro tem na nossa vida e como esse outro reflete também aspectos inconscientes da nossa própria psique. Libra vem falar de justiça, harmonia, diplomacia nas relações. Mas quando a gente tem uma conjunção de um eclipse acontecendo com o nódo lunar sul, nós somos convidados a olhar para aquilo que precisa ser liberado e ressignificado, principalmente no que diz respeito à sombra desse signo, que diz respeito à acomodação, à dependência e à perda da nossa própria identidade para atender à expectativa do outro. Então, esse eclipse em Libra amplifica a reflexão dos nossos padrões de submissão e da tendência a idealizar uma perfeição e uma harmonia que nos distancia muitas vezes do conflito dentro dos nossos relacionamentos, nos afastando da nossa verdadeira autenticidade. Esse eclipse nos convida a confrontar as nossas sombras relacionais, o que na psicologia analítica o Jung chama de ânimos e ânima, que são esses espelhamentos que as nossas relações propõem, que nos fazem entrar em contato com esses aspectos inconscientes da nossa própria individualidade. São aspectos inconscientes que são projetados no outro e que nos trazem uma compreensão e entendimento dos nossos próprios conflitos internos. Sabe aquilo que você mais condena no outro, aquilo que mais te incomoda no outro,
possivelmente são aspectos reprimidos, partes suas que não foram ainda conscientizadas. Da mesma forma, aspectos positivos no outro, dignos de admiração por sua parte, são também questões que ainda não foram desenvolvidas dentro de si e que podem sim também ser conscientizadas e se tornarem reais na sua própria vida. Essa tendência a buscar a completude no outro diz respeito sobre a nossa própria capacidade de encontrar essa completude dentro de nós mesmos, quando nos sentimos autossuficientes e nos relacionamos com o outro a partir da nossa inteireza. Quando nós começamos a reconhecer essas projeções positivas ou negativas, podemos encontrar um caminho para a integração do nosso próprio eu, o que possibilita a construção de relacionamentos mais equilibrados, mais horizontais, harmônicos, amorosos e respeitosos também. Porque, em primeira instância, existe o respeito a nós mesmos, a nossa própria individualidade, a nossa própria história de vida, ao nosso passado. Isso nos faz menos dependentes nas nossas relações, mais confiantes de nós mesmos e com capacidade de impor limites que sejam saudáveis para nós e também para o outro. Esse processo pode sim trazer um desconforto inicial, porque todo eclipse ele nos coloca num momento de crise, onde aquelas situações mais delicadas que estavam a ponto de se romper, elas se rompem para que a gente se conecte com uma nova forma de se relacionar. Então é muito comum que num momento como esse, ainda mais porque Vênus vai estar em trânsito pelo signo de Escorpião, nós vamos falar sobre isso mais à frente nesse vídeo. É um momento onde possivelmente muitas relações vão passar por processos profundos de transformação, rupturas, términos e realmente aí entrar em contato com aquilo que a gente não quer ver, com aquilo que pertence ao campo das sombras, para que a gente consiga encontrar um caminho onde a nossa individualidade possa se relacionar com a individualidade no outro de forma mais equilibrada, de forma mais saudável, onde ambos possam existir e coexistir na direção de um futuro que faça sentido para ambos, seja no seu relacionamento romântico, afetivo, numa sociedade, numa parceria, em relações familiares, em relações de amizade. Cada pessoa vai viver isso numa área específica da vida. E é muito importante que você saiba onde você vai ter a energia desse eclipse, onde esse eclipse vai acontecer no seu mapa. Esse eclipse acontece a 9 graus do signo de Libra. É importante que você identifique qual é o 9º grau do signo de Libra no seu mapa. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo tudo sobre casas astrológicas e nesse vídeo você pode entender como identificar a casa astrológica sobre a regência de Libra para entender aí a área da vida que vai estar sob a influência desse eclipse. Vamos falar sobre as energias da semana, mais pontualmente sobre os trânsitos dessa semana, os mais importantes, começando aí a segunda-feira, dia 23 de setembro, com o ingresso da Vênus no signo de Escorpião e também o Sol que acaba de ingressar no signo de Libra, marcando o equinócio de primavera, né? O Sol ingressou em Libra ontem no domingo. Então eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui, eu vou compartilhar com vocês que o ingresso da Vênus em Escorpião traz à tona as profundezas da psique, convidando-nos a mergulhar nos desejos inconscientes e nos nossos apegos emocionais. Então é o momento de entrar em contato com esses conteúdos reprimidos, aspectos sombrios da nossa própria individualidade, que muitas vezes a gente não quer olhar e que dizem respeito também aos nossos relacionamentos. É muito importante a gente entender que Vênus, como regente de Libra, recebe a influência desse equinócio, do ingresso do Sol no signo de Libra, trazendo sim uma reflexão sobre essa necessidade de integração dessas partes que foram reprimidas ao plano do nosso inconsciente. Na realidade, elas até são conscientes, mas que nós não queremos acessar, porque são conteúdos que sim geram desconfortos. São conteúdos associados às nossas mágoas, ressentimentos, culpas, remorsos, raivas, ódios, questões que de alguma forma não foram elaboradas e que precisam sim passar por um processo de transformação. Sempre que a gente fala de Vênus no signo de Escorpião, nós estamos falando sobre a capacidade, a nossa capacidade de contemplar os processos de morte e renascimento dentro dos nossos relacionamentos. E esses espelhamentos, como o que eu disse aí no começo do vídeo, trazendo aí uma compreensão sobre o eclipse, esses espelhamentos
que nós fazemos em relação ao outro, que dizem respeito a aspectos nossos que são inconscientes. Então, aquilo que mais me incomoda no outro, talvez seja alguma coisa minha que eu não estou conseguindo acessar. É um bom momento para a gente refletir sobre isso. Nós temos também Plutão, que ainda reverbera na quadratura com Vênus. Então, nesse final de semana, nós tivemos aí uma quadratura exata de Vênus em Libra, em quadratura com Plutão no signo de Capricórnio, Plutão retrógrado. A Vênus, que acaba de ingressar no signo de Escorpião, ainda recebe a influência desse aspecto tenso, que nos convida ainda essa semana a transmutar, a transformar, a entrar em contato realmente aí com a ferida do nosso desconforto, situações que nós herdamos do nosso passado e que estão se espelhando nas nossas relações, heranças, muitas vezes questões que você enxergou e percebeu ao longo do seu desenvolvimento na sua família, às vezes olhando o relacionamento dos seus pais, ou vendo uma dinâmica muito tóxica na forma como você era vista ou valorizada por esses pais, ou por alguma situação na sua vida que lhe gerou um trauma muito grande e um medo, uma necessidade de controle dentro das suas relações, para que você se sinta segura. Então esse realmente é o momento para a gente olhar para essas feridas, para que elas sejam elaboradas, transmutadas, para que a gente consiga se conectar com relações que sejam mais positivas, sem ficar reeditando esses mesmos padrões tóxicos e destrutivos dentro dos nossos relacionamentos. Então, a sombra desse momento nos revela na maneira como nos relacionamos, pedindo uma integração dessas partes reprimidas. Então, o ingresso do Sol no signo de Libra, marcando o equinócio de primavera, nos mostra a necessidade de harmonização e equilíbrio da nossa dualidade, dessas partes que precisam entrar em um acordo. Quais são os aspectos em você que são conflitantes? Quais são os seus conflitos interiores que precisam de equilíbrio, que precisam encontrar um processo de integração dessas polaridades? A busca consciente por harmonia entre a sua luz e a sua sombra interior. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre o equinócio de primavera, entra lá, assiste, tem bastante informação sobre o equinócio de primavera que marca aí os próximos 3 meses. No dia 24, terça-feira, nós temos o início da fase minguante da Lua, já nos preparando para a Lua Nova, que vai ser um eclipse solar, né? Um momento aí bastante intenso, um momento de fechamento também. Toda Lua minguante ela vem falar do encerramento de um ciclo, o encerramento do ciclo da lunação virginiana. Então essa Lua minguante em Câncer evoca uma fase de recolhimento emocional, onde somos chamados a rever nossas raízes e padrões familiares. Então, a nível simbólico, a míngua da Lua nos convida a deixar minguar todas as nossas feridas do passado associadas a pertencimento, onde nós não nos sentimos pertencentes por não acreditar que estávamos à altura desse sistema, dessa mãe, desse pai, onde nós vivemos críticas ou aprendemos a nos perceber a partir de uma perspectiva que não é real, a partir de uma perspectiva perfeccionista, muitas vezes mesquinha, altamente crítica, devido a situações que foram vivenciadas lá atrás, que nos colocaram em contato com essa necessidade de ocupar papéis a partir da exigência do outro, para que a gente pudesse se sentir amado e pertencente. Isso dentro da alunação virginiana. É o encerramento da alunação virginiana que vem trazer todos esses aspectos associados a exigências, a necessidade de ocupar papéis. Então, em Câncer, a gente vem falar, sim, sobre a possibilidade de liberação desses aspectos do nosso passado, situações da nossa história, da nossa biografia, diz respeito a esse aspecto castrador, limitador, que foi nos afastando da nossa essência a partir do momento que nós fomos ocupando papéis e agindo de maneiras que não estão alinhadas com o nosso interior. Nós temos também um trígono entre Mercúrio em Virgem com Urano em Touro.
indicando um despertar súbito da nossa consciência, da nossa percepção. Lembrando que tanto Mercúrio em Virgem como Urano em Touro são signos de terra, então eles vêm falar de concretude. Os insights que chegam agora para você, eles vêm de maneira direta, objetiva, te trazendo mais estrutura e a possibilidade de trazer para o plano concreto a partir de uma organização prática e objetiva que te conduz à realização dos seus objetivos. Então existe um fluxo de novas ideias que, ao serem colocadas em prática, podem auxiliar você na resolução de conflitos, de problemas que impeçam a concretização e a manifestação dos seus objetivos. Lembrando que Urano, no signo de Touro, vem nos convidando a sair fora da caixa, a pensar diferente, a revolucionar a nossa realidade a partir da conexão com novas ideias, com novos caminhos, saindo dos padrões convencionais, aquilo que você já vem fazendo de uma forma há muito tempo, chegou a hora de mudar. Então busque novas informações, leia conteúdos novos, busque novas conexões com pessoas, troque informações, fique muito atento aos insights, às informações que chegam nesse momento, porque sendo Urano a oitava superior de Mercúrio, sempre que ele está num aspecto de influência com esse planeta, os insights eles chegam de forma repentina, como um raio, pum, chegou e a coisa aconteceu aí na sua vida. Então não deixe escapar essas ideias que chegam, essas questões que muitas vezes são inesperadas e que acontecem na sua vida, porque isso vai sim trazer um fluir maior, mesmo que num primeiro momento isso traga uma certa estranheza e te convide a sair da sua zona de conforto. No dia 25 de setembro, quarta-feira, nós temos a oposição de Mercúrio com Netuno e uma formação bastante interessante que eu vou deixar aqui do lado para vocês verem, que nós chamamos de pipa ou balão. Então nós temos uma oposição formada por Mercúrio e Netuno e também dois sextis entre Netuno e Urano e Netuno e Plutão e dois trígonos entre Plutão e Mercúrio e Urano e Mercúrio. Então nós temos aí um aspecto de muita força que nos permite subir, que nos permite ir além, a partir do equilíbrio dessas duas energias. Então a oposição de Mercúrio em Virgem com Netuno em Peixes traz uma confrontação, uma necessidade de equilíbrio entre o nosso mundo racional e objetivo, Mercúrio em Virgem, com o nosso mundo dos sonhos e o nosso universo inconsciente representado por Netuno no signo de Peixes. A nossa mente concreta encontra uma dificuldade de acessar esse mundo sutil e nebuloso netuniano que diz respeito ao nosso inconsciente. Então é um momento onde situações que são subjetivas, que pertencem à nossa subjetividade, e aí nós podemos entrar em contato com nossos medos, anseios, perdas emocionais, afetivas, materiais do nosso passado, situações que foram renegadas ao plano do inconsciente, situações que foram esquecidas, mas que continuam tendo um impacto na forma como nós entendemos e nos relacionamos de forma consciente com o mundo. Então, essa é uma semana que você pode se sentir um pouco mais deslocado, um pouco mais confuso. Sempre que a gente tem uma tensão entre Mercúrio com Netuno, é muito parecido com o período de retrogradação de Mercúrio, então aquilo que a gente comunica pode ser mal interpretado e aquilo que a gente recebe do outro também pode vir de uma maneira equivocada. Então tenha paciência, revise a sua comunicação, esteja atento, porque é muito possível que a gente se sabote a partir de processos associados a essas questões que não estão de fácil acesso, questões associadas ao nosso passado, questões associadas às nossas inseguranças, às nossas idealizações, ou muitas vezes até ao acesso do campo do outro, onde a gente reage às situações muitas vezes porque a gente identificou no outro muitas vezes um medo ou uma agressividade, um movimento mais impetuoso. Então nada melhor, eu sempre falo aqui, do que uma noite de sono antes de tomar uma decisão em períodos como esse. Lembrando que essa semana a energia de Mercúrio está bastante ativa, Mercúrio recebe aí aspectos com Plutão, com Netuno, com Urano também, então realmente aí tem bastante energia aí acontecendo, é um momento de muita elaboração de conflitos, um momento onde a gente precisa assim olhar para a nossa vida a partir de uma perspectiva mais concreta, mais racional. Então se você está com medo de alguma situação, se você se sente inseguro frente a alguma situação, reflita,
Qual que é o motivo desse medo? Qual que é a insegurança por detrás disso? O que de pior poderia acontecer se isso ou aquilo acontecesse? Será que o que você está vendo nesse momento, que está acontecendo aí na sua vida nesse momento, tem uma relação com conteúdos do seu passado? Será que aquilo que você está vendo, que aquilo que você está vivenciando não é um eco de uma situação que já foi vivenciada lá atrás? Ou que a sua tendência a se esquivar, fugir de determinados conflitos, não estão associados ao medo de se frustrar, ao medo de que as coisas não deem certo. Existe aí uma tendência muito grande quando a gente fala de uma oposição de Mercúrio em Virgem com Netuno em Peixes, que é a tendência à idealização. Quando a gente idealiza muito uma coisa, olha para aquilo e fala, nossa, isso tinha que ser assim, assado, da maneira como eu planejei, da maneira como eu imaginei, e a coisa não aconteceu do jeito que eu queria, então eu nem quero mais, eu não vou mais focar a minha energia nisso, ou não vou nem começar, porque o medo de me frustrar, o medo de que as coisas não saiam da forma como eu imaginei é muito maior do que a minha possibilidade de ir fazer a coisa, né? Então, muita atenção ao medo da frustração, porque realmente é um momento onde nós somos convidados a trazer ideias inovadoras, a pensar de maneira mais progressista, a usar a nossa mente e o nosso pensamento como um veículo de transformação. É um momento de ressignificar padrões de crença, padrões de comportamento. Se for preciso, fale com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, ou inicie um processo psicoanalítico nesse momento, que isso vai ser extremamente essencial dentro do seu processo, para que você ressignifique esses conteúdos e possa se direcionar na direção da realização daquilo que você deseja para você, sem se sabotar ou sem ficar paralisado por medo de que as coisas não aconteçam e não deem certo. No dia 26 e 27, quinta-feira e sexta-feira, nós temos o ingresso de Mercúrio no signo de Libra. Então, Mercúrio sai de Virgem, deixa a Virgem e ingressa em Libra. Também é um marco muito importante num mês onde nós temos aí uma energia libriana bastante intensificada por conta do eclipse que nós teremos no dia 2 de outubro. Então, o ingresso de Mercúrio no signo de Libra, ele muda a frequência que nós já estávamos acostumados aí durante o trânsito de Mercúrio pelo signo de Virgem, que é um Mercúrio que traz uma conexão maior com a ordem, então a nossa mente se direciona para um aspecto mais objetivo, pragmático, racional, visando o aperfeiçoamento de hábitos, a organização do nosso dia a dia de maneira mais disciplinada, mais objetiva, né? Então, quando a gente tem Mercúrio no signo de Libra, o foco da nossa mente se desloca para as nossas relações. Então, a comunicação ela se dá na busca por equilíbrio, harmonia, a partir de uma expressão que seja mais diplomática e polida, que leve em consideração o eu, mas que leve também em consideração o outro. E para além do outro, esse trânsito de Mercúrio em Libra nos convida a refletir sobre os nossos próprios diálogos internos. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas inquietações? Quais são os conflitos que acontecem dentro de você? E uma busca por integrar essas vozes que dialogam muitas vezes aí no seu interior e que podem sim gerar muitos desequilíbrios e desarmonias se elas não estiverem conscientes. Essas partes que se comunicam conosco através dos nossos sonhos, através dos nossos diálogos internos. Então isso é muito interessante nesse momento para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio entre essas polaridades. Então o arquétipo de Libra nos ensina que o verdadeiro entendimento surge da escuta empática e da capacidade de ver a perspectiva do outro, sem perder o próprio centro. Fica a dica. Dia 28 e 29 de setembro, sábado e domingo, nós temos Marte que faz um trígono com Saturno. Aliás, nós já estamos sentindo esse trígono de Marte com Saturno, Marte em Câncer com Saturno em Peixes, já desde a semana passada, né? Todo aspecto aplicativo de Marte com um planeta, então sempre que Marte está formando um aspecto com o planeta, a gente já vai sentindo, isso fica muito mais evidente, e sempre que a gente fala de Marte com Saturno, nós estamos falando sobre ação e estrutura. E um aspecto de influência dessa natureza, ele vem sim nos trazendo e nos convidando a ações que permitam a expressão do nosso emocional, dos nossos sentimentos,
da nossa intuição de maneira mais objetiva. É um momento muito interessante porque nós temos a energia de Marte, que representa o impulso, a vontade para a realização dos nossos desejos, e em Câncer, a realização de um espaço de segurança, onde a gente se sinta nutrido, em relação à energia de Saturno no signo de Peixes, que nos convida a agir de forma madura, de forma consciente, de forma responsiva, para que esse espaço de segurança ele seja construído na sua vida. Então vale que você se questione e que você se pergunte nesse momento: o que me faz sentir seguro? O que me faz sentir nutrido? O que me faz sentir protegido? E a partir dessas respostas, trabalhar de forma objetiva e concreta para que isso se estabeleça na sua vida, se conectando com os seus sonhos. A energia de Peixes, sob a influência de Saturno, vem falar sobre a possibilidade de concretizar aquilo que até então pertence ao plano das nossas ideias, da nossa imaginação, dos nossos ideais. Aquilo que está aqui em cima, precisa vir para o concreto. E existe uma energia ativa para a busca da realização desse espaço nesse momento. Nós temos também no final de semana um sextil entre Júpiter em Gêmeos com Quirón no signo de Áries. Então sempre que a gente fala de Quirón em Áries, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre Quirón em Áries. Isso pode trazer alguns insights bastante positivos para você. A gente está olhando para a ferida da nossa agressividade muitas vezes desmedida e da nossa agressividade reprimida, onde você não consegue se posicionar, onde você não consegue se expressar, onde você não está empoderado da sua individualidade. Ou o contrário disso, onde você está excessivamente conectado à sua individualidade sem perceber o outro, onde você se expressa muitas vezes de maneira tempestuosa, agressiva, impulsiva e ansiosa. Então, a energia desse sextil de Júpiter em Gêmeos vem trazendo uma ampliação da nossa consciência a partir da reflexão desses aspectos destrutivos, sombrios e dolorosos presentes na nossa vida. Então existe uma grande oportunidade de harmonização a partir da tomada de consciência dessas tendências que te fazem sofrer, mas que por detrás tem aprendizados muito significativos, que vão te auxiliar a equilibrar e a utilizar a sua energia de maneira mais consciente, utilizando aí a sua agressividade para que você possa se posicionar de maneira mais clara, de maneira mais centrada, para que você consiga utilizar a sua força para se empoderar frente ao outro, sem gerar conflitos de violência, mas conflitos que sejam resolutivos. É um momento para sair da zona de conforto e mudar, fazer diferente, a partir da ampliação de novas ideias, de novos pensamentos. Júpiter em Gêmeos vai falar sobre isso, sobre diversidade, a possibilidade de a gente conseguir se expressar. E dentro dessa dinâmica que nós estamos vivendo, com o ingresso de Mercúrio no signo de Libra, sendo Mercúrio regente de Gêmeos, onde nós temos Júpiter, existe aí a possibilidade de que a nossa comunicação com o outro venha assim trazer cura sobre questões que foram ali reprimidas, sobre a nossa tendência a não nos posicionar ou a nos posicionar de forma violenta, né? Então, de fato, é um momento onde a gente pode utilizar a energia desse Mercúrio em Libra para estabelecer uma comunicação de mais harmonia, de mais equilíbrio, que nos conduza à harmonização dessas relações, a relações que sejam mais horizontais e não verticais, né? Onde um domina sobre o outro e onde o outro se submete ao outro, né? Onde a gente consiga encontrar um equilíbrio entre o dar e o receber dentro dos nossos relacionamentos. Temos também o quíncunce de Vênus em Escorpião, com o nó do norte no signo de Áries. É muito interessante esse aspecto, porque ele dialoga também com o trânsito do asteroide Quirón em Áries, com Júpiter no signo de Gêmeos e também com Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, em trânsito pelo signo de Libra, Libra regido por Vênus, né? Então a gente tem aí um caminho feito por todos esses planetas, eles estão bem conectados entre eles, então a gente tem uma historinha aí sendo contada. E essa história ela vem falar de ajuste. O quíncunce de Vênus
com o nó do norte em Áries, vem falar sobre a possibilidade de trazer para o plano da nossa consciência aqueles aspectos sombrios que foram renegados, que foram esquecidos ou que não foram acessados porque são doloridos e porque precisam passar por um processo de transformação. Então, Vênus em Escorpião vem falar, sim, sobre a possibilidade de lidar com as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos rancores, os nossos ressentimentos, as nossas sombras em relação ao outro, as nossas relações de poder, de dominação, de submissão, e como nós podemos ajustar essa tendência tão tóxica e tão destrutiva a partir do momento que nós reeditamos padrões antigos nos nossos relacionamentos e não nos permitimos deixar ir e morrer aspectos que não estão mais alinhados à nossa essência e à expressão da nossa individualidade dentro das relações, onde muitas vezes nós nos esquecemos de nós mesmos e nos entregamos ao outro e nos permitimos nos submeter a relações que muitas vezes são abusivas, relações tóxicas, relações de controle, onde a nossa individualidade não pode existir. Então esse é um momento muito interessante para a gente olhar para essas feridas, também as nossas questões associadas à dominação do outro, onde nós queremos ter o controle sobre o outro, onde nós queremos ter a posse do outro, onde nós não permitimos que o outro expresse a sua individualidade. Esse é o momento para que a gente confronte esses aspectos e faça um ajuste a partir da conexão dessas feridas, que nos convidam à expressão da nossa individualidade no sentido de vivenciar conflitos que possibilitem a transformação de alguns padrões que são tão limitadores na senda dos nossos relacionamentos. Isso tudo a partir da nossa expressão, a partir da nossa comunicação. Estamos falando também desse sextil de Quirón em Áries com Júpiter em Gêmeos, que nos abre um espaço para entender o que essas feridas estão querendo nos dizer. A ferida do nosso desempoderamento, da nossa tendência à violência, da nossa tendência a reprimir a nossa individualidade, a nossa agressividade. É um momento para abrir para um plano de novas experiências, a partir da nossa comunicação, a partir desse Mercúrio em Libra, regente de Gêmeos, onde nós temos Júpiter em aspecto de fluência com Quirón em Áries, que nos convida a expressar todos esses conteúdos tão profundos, tão densos dessa Vênus em Escorpião, né? Vênus regente de Libra, onde nós temos Mercúrio, que nos convida a, através de uma comunicação diplomática, polida, harmoniosa, expressar essa nossa individualidade, expressar a nossa essência, falar sobre os nossos desconfortos, sobre questões que muitas vezes são tão sensíveis, mas que precisam sim vir para o plano da consciência. Então, a partir desse final de semana, a gente vai sim iniciar o momento de colocar as cartas na mesa e começar a realmente elaborar algumas situações para que a ordem e a harmonia possa se estabelecer dentro das nossas relações, mesmo que para isso a gente precise vivenciar aí alguns conflitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, deixe o seu like, comente o que você achou desse vídeo, compartilhe aqui comigo, é muito bom receber aí a mensagem de vocês, poder interagir com vocês também. E é isso, uma ótima semana, um ótimo momento aí que realmente seja uma semana de muita evolução, de muita transformação, de transformações positivas aí na sua vida. E se você deseja, né, iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, é um trabalho recorrente que eu ofereço, muito rico, muito transformador, porque além da psicologia eu também integro a sabedoria da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica, e para você que deseja também aí passar por atendimentos isolados, né, uma análise de mapa de nascimento, uma revolução solar para entender a energia do seu ano, de um aniversário ao outro, uma análise de trânsitos, um atendimento de planejamento astrológico para você entender aí quais são os melhores momentos para que você inicie novos projetos, para que você construa aí um caminho mais alinhado às energias cósmicas. É só entrar em contato comigo para fazer agendamento de sessões, o link está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço, uma linda semana. Namastê!